Olá! Iniciamos hoje uma seleção de artigos relevantes sobre o tema de insuficiência cardíaca aguda. O estudo de hoje trata de uma situação frequente na prática clínica, o manejo do beta-bloqueador na descompensação aguda da insuficiência cardíaca. Já vimos aqui no canal o histórico de uso da classe de medicamento na insuficiência cardíaca crônica, sendo inicialmente considerado que o uso de beta-bloqueador por curtos períodos contribuiria para a descompensação de insuficiência cardíaca, devido ao seu efeito inotrópico negativo. No final da década de 90, porém, diversos estudos clínicos consolidaram seu uso na fase crônica, demonstrando que a redução do efeito simpático melhoraria o remodelamento, culminando em melhora de sobrevida, qualidade de vida e redução de hospitalização. Permanecia a dúvida quanto ao manejo na fase aguda, já que as terapias nessa fase visam aumento do inotropismo e redução das pressões de enchimento ventricular, mecanismos antagônicos ao dos beta-bloqueadores. À época, os guidelines não eram claros sobre reduzir a dose ou suspender a medicação na fase aguda, mas recomendavam sua reintrodução precoce. Foi aí que surgiu o estudo Be Convinced, publicado no European Heart Journal em 2009, visando comparar a manutenção ou interrupção dos beta-bloqueadores em pacientes com descompensação aguda de insuficiência cardíaca. O estudo incluiu pacientes com fração de ejeção menor que 40% em uso de beta-bloqueadores com doses estáveis há mais de um mês, apresentando insuficiência cardíaca aguda com congestão pulmonar clínica e ou radiológica e taquipneia associada. Foram excluídos os com infarto agudo com supra de ST, com bloqueios atrioventriculares avançados, frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto ou com indicação clínica de usar dobutamina, sendo permitido o uso de inibidores de fosfodiesterase. Foi um ensaio clínico randomizado, de não inferioridade, realizado em 28 centros da França. Foram randomizados 147 pacientes entre os grupos de manutenção, onde continuavam a receber a mesma dose de beta-bloqueador, ou interrupção da medicação por pelo menos 3 dias. Os pacientes tinham média de 72 anos, 65% homens, com fração de ejeção média de 32%, sendo 60% deles com etiologia isquêmica para insuficiência cardíaca. 2/3 já haviam sido hospitalizados previamente por IC e, dentre os beta-bloqueadores, a maioria utilizava bisoprolol. O objetivo primário do estudo era avaliar a melhora do estado geral e dispneia em 3 dias, avaliado por médicos que desconheciam a terapia utilizada. Os desfechos secundários incluíam essa avaliação pelo próprio paciente e a avaliação de 8 dias pelos médicos cegos e pelos pacientes, além da dosagem de BNP no 3º dia, duração da internação, rehospitalização em 3 meses, morte em 3 meses e porcentagem dos pacientes usando beta-bloqueadores em 3 meses. No primeiro gráfico, vemos os valores de frequência cardíaca e pressão arterial, sendo a linha verde referente ao grupo que manteve a dose de beta-bloqueador e a de vermelho ao grupo em que foi suspenso. No baseline, ambos apresentavam os mesmos valores de frequência cardíaca, e na evolução, as frequências foram significativamente menores no grupo que manteve as doses de beta-bloqueadores. Não houve diferença nos valores de pressão arterial. Tanto na avaliação do desfecho primário, avaliação médica ao 3º dia, quanto nos secundários, a manutenção do beta-bloqueador foi não inferior à sua suspensão no 3º ou 8º dia. Quanto aos demais desfechos, não houve diferença quanto à duração da hospitalização, morte ou rehospitalização em 3 meses. Porém, houve diferença quanto à taxa de uso dos beta-bloqueadores após 3 meses, sendo significativamente menor no grupo em que a medicação foi interrompida na internação. O estudo nos mostra que manter o beta-bloqueador na descompensação aguda, em pacientes sem necessidade de dobutamina, não prejudica a melhora de sintomas, não prolonga a internação e não muda eventos em 3 meses. Porém, sua suspensão reduz a taxa de uso dos beta-bloqueadores, medida essa que comprovadamente reduz desfechos duros no cenário crônico. Não era o objetivo desse estudo e o mesmo não tinha poder para avaliar desfechos duros, como morte e hospitalização. Uma meta-análise de 2016, com 5 estudos observacionais e 1 randomizado, encontrou associação de maior mortalidade intra-hospitalar e a curto prazo em pacientes que tiveram beta-bloqueadores suspensos na internação, com um importante viés inerente ao formato dos estudos de que os pacientes mais graves teriam beta-bloqueador suspenso mais frequentemente. Não há estudos randomizados de qualidade para esse fim.
Mas o Biconvinced, apresentado hoje, traz uma evidência importante de que a manutenção do beta-bloqueador em pacientes com descompensação aguda sem choque cardiogênico é segura e benéfica para a adesão aos beta-bloqueadores no segmento, sendo essa a recomendação atual dos principais guidelines. Até a próxima!